Alô? A paz do Senhor a todos, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para a gente dar o início ao nosso culto. Vamos orar para a gente louvar e agradecer esse nosso Deus. Grandioso Deus, Pai. Oi, Paizinho querido, abençoa todos que já chegaram, Senhor Deus, aqui no Teu templo, Senhor Deus. Aqueles também, Senhor, Pai eterno, que estão adentrando, Senhor, no templo. Aqueles que estão vindo, Senhor Deus. Ô, Senhor Deus, visita aqueles, Senhor, que não tiveram forças de vir, Senhor. Ô, Espírito Santo, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão sem coragem, Senhor, sem vontade, fracos, para vir te cultuar, Senhor Deus. Vai e visita, Espírito Santo, faz um mover na vida deles, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, Pai querido, para te louvar, para te agradecer por todos os feitos que tu tens feito na nossa vida. Essa semana que findou, Senhor Deus, viemos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, essa semana, Senhor Deus, que adentra, Senhor Deus, nos dá os livramentos, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, para que a gente venha ter força, Senhor Deus, Paizinho querido, na Tua presença, que todas as tribulações que possam vir, Senhor Deus, mas que a gente possa ter paz, Senhor Deus, discernimento a cada um, Senhor Deus. Ô Senhor, Deusinho, Pai querido, Senhor Deus, que esse culto, Senhor Deus, que seja oferecido para Ti, Senhor Deus, os louvores, a palavra, Senhor Deus, que venha de confronto aos nossos corações, que ela adentre, Senhor Deus, e aquele, Senhor Deus, que tem algum bloqueio, Senhor Deus, que desfaça, Senhor Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Espírito Santo, visita-nos, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, a Tua Shekinah, Senhor Deus. Nos protege, nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Quebra todas as armadilhas que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas, Senhor Deus. Desamarra, Senhor Deus. Quebra, ó Senhor Deus, todo o mal feito, toda a palavra contrária contra as nossas vidas, Senhor Deus. Eu venho te agradecer por tudo. Eu venho também te pedir, Senhor Deus, perdão por todas as nossas falhas, Senhor Deus. Por todas as vezes que a gente te magoa, por todas as vezes que a gente te chateia, Senhor Deus, que tu se entristece conosco. Perdoa, Senhor Deus, todas as nossas falhas, Senhor Deus. Eis aqui, Senhor Deus, o teu povo que a gente coloca nas tuas mãos, Senhor Deus, abençoa. Vai de encontro na casa, Senhor Deus, aquele que ainda vai ser convertido, Senhor Deus. Que o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, que a gente seja sal, que a gente seja luz, que a gente dê a palavra, aquela semente, Senhor Deus, para aquele nosso, Senhor Deus, aquele nosso familiar, Senhor Deus, que precisa vir, Senhor Deus, que a gente vá, Senhor Deus, e seja essa luz, seja usado por Ti. E todo aquele, Senhor Deus, que nos veja, que veja a gente como luz, Senhor Deus. Entregamos as nossas vidas a Ti, consagramos tudo, o nosso ser, tudo que temos nas Tuas mãos. E assim eu Te agradeço desde já, amém. Glórias a Ti, Senhor Deus. Amados, a palavra que eu venho para abrir o culto, ela está em 1 Samuel 1. Vocês abrem em 1 Samuel 1. Aí os versículos que vão ser citados vão ser o 4, o 5 e o 6. Primeiro Samuel 1. Os versículos 4, 5 e 6. Todos acharam? Vou começar a ler o texto. O versículo 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava,
dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas suas filhas. No 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Só até aqui. Amados, esse texto ele é muito conhecido, muito pregado. Ele fala da vida dessa família, da vida de Ana, né? Muito conhecido. Nessa família tem um homem, ele se chama Eucana. Eucana, ele é descendente de Moisés. Ana, sua esposa, ela é descendente de Miriam. E cita um sacerdote chamado Eli. Eli, ele é também descendente de Arão. Então, a gente vê que uma família que lá atrás preservou, se posicionou para preservar a sua descendência lá na frente. E assim eu vejo como nós também nos posicionamos em oração pelos nossos, Deus também há de nos preservar para que se chegue até a nossa descendência. Eucana, ele se casa com Ana. Ana, sua esposa. Ana significa cheia de graça. E no texto fala que todos os anos eles moravam na montanha de Efraim. E eles tinham que descer a montanha de Efraim para subir ao monte de Siló para orar. Então vejamos, eles tinham que descer para depois subir. Então, quando eu vejo que a nossa vida com Deus é da mesma forma, muitas vezes a gente tem que descer para depois subir. Como fala na Bíblia, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão, que no tempo oportuno ele vos exaltará. Então eu creio, né? Então, Eucana, ele se casa com Ana, mas ele não sabia da sua esterilidade. E naquela época, no Oriente Médio, a mulher que não fosse fértil, ela teria que dar lugar à terceira pessoa, no caso a mulher, para gerar filhos, descendência. E aconteceu justamente com essa família de Eucana e Ana. Eles tiveram que abrir espaço para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa aqui no texto fala que é uma rival, Penina. Penina, ela gerava filhos. Mas o texto fala que Eucana amava a Ana. Mas o que me chama a atenção são os versículos aqui no texto, no 5 e os 6, que fala que Deus cerrou a madre de Ana. Então o que eu venho passar para a igreja? Que muitas das vezes, quando o inimigo se levanta na nossa vida, que a gente vê pedra de tropeço, o diabo se levanta, a gente pensa que de muitas vezes provas que a gente está passando foi o diabo que colocou na nossa vida. Mas aqui fala que Deus cerrou, Ele fechou a madre. Ele fechou a madre. E muitas das vezes as portas são fechadas, é o nosso Deus que fecha. Em Apocalipse 3:7 fala que a porta que ele fecha, ninguém abre. E Ana, ela teve que se posicionar. E a gente fala, e o que fazer nesse momento, quando a porta se fecha? E foi Deus que fechou, né? E o texto fala que Penina, ela tem filhos. E Ana não, ela não fala que Ana não tinha, ela fala que Ana poderia ter. Então eu vejo que muitas das vezes a porta ela pode estar temporariamente fechada, não quer dizer que ela vai ser fechada para sempre. Então o que devemos fazer para que essa porta que foi fechada por Deus, porque quando Deus fecha, ninguém abre. E a gente está aqui justamente estudando nas terças-feiras, no culto de doutrina, o que fazer. Então foi essa posição que Ana teve,
diante do Senhor para ter que passar por aquela prova de humilhação, porque a sua rival, ela incitava, ela irritava, ela humilhava. E qual foi a primeira posição que Ana teve? Ela foi para o templo orar. Ana poderia não ir para o templo orar pela sua situação, mas Ana, ela foi para o templo orar. Muitos de nós, até mesmo cristãos, quando a gente está na prova, a primeira coisa que a gente pensa: vou deixar de ir para a casa do Senhor. Lá tem uma penina, lá tem alguém que me insulta. Eu não estou bem, eu não vou para a casa do Senhor. Mas ela foi para a casa do Senhor. Outra atitude que Ana fez, ela orou. Da mesma forma que falei que ela não poderia ir ao templo, ela também não poderia orar, porque Deus estava usando de silêncio. Quando Deus usa de silêncio, muitas vezes a gente também perde a vontade de orar. Mas Ana orou, né? Ela se posicionou. Outro fato que Ana fez para abrir a porta, ela fez um voto. Qual foi o voto que Ana fez? Senhor, se tu atentares a tua serva e dares um filho, né, para acabar aquela humilhação, eu te devolvo no teu altar. Ana pediu um filho macho, um varão, porque ela sabia que se ela pedisse uma mulher, ela não poderia colocar no altar. Mas ela pediu: se tu atentares a tua serva e deres um filho, homem, um varão, eu colocaria de volta, eu daria. Qual foi a diferença? Para que o Senhor fosse glorificado. E muitas das vezes as nossas petições são coisas fúteis, coisas que não convêm, coisas que não vão glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente pede coisas que, para até nos deixar de vergonhar, para o inimigo ou o irmão qualquer, que a gente vê que, como tem aquela frase, boatos que eu estava na pior, né, para passar por cima e mostrar para o nosso irmão. Em que fato Deus vai ser glorificado nisso? Em nenhum. Então Ana, ela fez o voto que se ela conseguisse aquela bênção, ela devolveria para o Senhor no seu altar. Ana também, ela teve um encontro com o profeta. O profeta não entendeu toda aquela angústia. Eu creio que Ana, ela estava orando ali em espírito, né? Gemendo em gemidos inexprimíveis. Ele não conseguiu no primeiro momento entender aquilo ali. Mas ela ouviu a voz do profeta. E muitos de nós, a gente não escuta a voz do nosso profeta. O que o nosso profeta aqui em terra fala. Muitos vão atrás de outras profecias, de outras palavras, mas não escuta. Mas o profeta a abençoou. Ele disse: vai em paz, que Deus já concedeu o teu pedido. Né? Glórias a Deus. E uma atitude, para finalizar, das atitudes de Ana. Ana, ela se alimentou, porque ela era uma mulher que estava atribulada diante de todas essas coisas. O texto diz que ela era deprimida, ela tinha depressão, porque ela aceitava todas aquelas afrontas da Penina. Ela aceitava todas as afrontas e ela se sentia deprimida, ela não tinha mais vontade de se levantar, ela não tinha mais vontade de comer, ela não ligava mais para o seu esposo. Então ela decidiu, ela tomou a atitude: eu não vou mais ouvir as afrontas de Penina. Ela se levantou. Aí muitas das vezes o inimigo, ele quer confrontar, ele quer bater de frente para que a gente desista. Mas Ana, ela tomou todas essas atitudes para ter a bênção e a sua porta ser aberta. E é isso que a gente precisa se posicionar. No capítulo já após, fala, né, que a porta se abriu, né? Deus fez o seu feito. E Ana concebeu a sua bênção, o seu Samuel. Samuel significa Deus me ouviu. Glórias a ti, Senhor Deus. Deus me ouviu e ela recebeu a bênção tão esperada pelos feitos que ela fez. Ela fez tudo certinho para que a sua porta fosse aberta, a porta que Deus tinha fechado, porque ela orava já há 13 anos, mas de forma incorreta. Ela não fazia de acordo com o gosto do Senhor, mas ela se posicionou.
ela gerou a sua promessa, Samuel. Mas a sua inimiga, a sua rival, ela continuava ainda a perseguir. Eu vejo que ela falava assim: mas agora que tu recebeu a tua bênção, tu vai ter agora que dar. E o inimigo muitas vezes ele pega e chega e fala pra gente: agora que tu conseguiu, tu vai perder. Agora que tu era para ter algo na vida, tu tá lá embaixo. Tu desceu novamente. Ele passa e esfrega na cara da gente. E assim Penina fez com ela. Agora que tu recebeu a tua bênção, tu vai ter que devolver. Mas o nosso Deus, ele fala aqui no capítulo 2, no seguinte, que Ana, ela teve 5 filhos. Por quê? Porque o mesmo Deus que fechou é o mesmo Deus que abre a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém abre, a porta que ele abre, exatamente, ninguém fecha. Ele abriu e ninguém mais conseguiria mais fechar. E ela teve 5 filhos, a bênção. No momento que a sua rival quis conspirar e falar contra ela, mas Ana seguiu tudo confiante no Senhor, e ela teve a bênção dela. E aqui que eu venho falar para a igreja, se posicionar. A gente está tendo aulas na terça-feira justamente sobre isso, como se posicionar em oração e fazer os nossos votos, nossas ações de graça. E que a gente vem se posicionar, porque muitas das vezes não é o inimigo que fecha a porta, é o próprio Deus, para a gente se voltar para Ele. Ana precisava se voltar para Ele. Será que muitas das vezes Deus não está querendo que a gente se volte para Ele? Porque está precisando mais daquele contato, daquela conversa, daquela intimidade que tinha antes e agora não tem. Então eu venho aqui já desejar, já agradecer a minha rica oportunidade nessa noite. Amém? E os aplausos sejam para o Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Aumenta o fundo retorno e o salão é contigo. Aumenta só mais um pouquinho aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sim, eu creio, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. E tudo podes passar, tudo podes mudar. Live pra lá se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, irmãos, na minha vida e na tua vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. O lugar mais alto que nós possamos estar é nos pés do Senhor. É na tua presença, Senhor. É aos teus pés, ó Pai, o nosso lugar, o lugar de encontro. As lutas tentam me fazer parar, olhar atrás, largar a mão do arado. As lágrimas que insistem em rolar, mas eu sei não devo descansar as mãos. E então vou à casa do oleiro,
meu lugar de paz e de conserto junto a ti. Me faz mais forte e verdadeiro, e de novo eu ganho forças pra subir o lugar mais alto pra se estar. É aos teus pés, Senhor, prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, Senhor, prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. E eu vou seguir contigo até o fim, Jesus. Aleluia! Você vai seguir, nós vamos chegar lá. Aleluia, nós vamos nos encontrar com Ele. Enquanto isso, aguenta firme na fé, aguenta firme na fé, irmão. E então vou à casa do oleiro, o meu lugar de paz e de conserto junto a ti. Me faz mais forte e verdadeiro, e de novo eu ganho forças pra subir o lugar mais alto pra se estar. É aos teus pés, Senhor, prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. Mas o lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, é aos teus pés, Senhor, prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. E o lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, é aos teus pés, Senhor, prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. E eu vou seguir e contigo até o fim, Senhor. Eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Eu vou seguir, eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa você sabe. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com total autoridade e manda acalmar.
Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó atravessar, e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse, que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar que não puder atravessar, só ele abre o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar, e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar, epa! Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tua palavra é escudo e broquel, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Não posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, e vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
e amar os seus limites. Oh glória! E eu me sinto tão seguro. E só quem sabe vai cantar. Aleluia! Abre a boca e declare. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há dor, sai da cababadarabassai, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ele acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ele acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar tomando o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar os obreiros da casa, recolhimento de dízimos e ofertas. Coloque o seu dízimo, a sua oferta na mão. Vamos ofertar, vamos dizimar. Teu dízimo e a tua oferta mantenha a obra do Senhor. Os visitantes que temos sejam bem-vindos. Os que nos acompanham pelas mídias sociais, Deus os abençoe com toda a sorte e bênção. Hoje é um domingo de Enem, muitas pessoas da nossa congregação fizeram, que terminou no final da tarde. Terminaram, mas muitos ainda estão vindo no caminho, acompanhando pelas mídias, pelas mídias sociais da igreja. Deus vos abençoe, vocês que estão em casa, certo? Espero que tenham feito uma boa prova, né? Espero que tenham feito uma boa prova, no nome de Jesus. Eu vou de louvor. Eita, essa pra quem tem raiz. Nós vamos fazer um dia uma grande viagem. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, playback, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia
precisarei foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Eita! Alabadara Xandarápia. Vamos fazer essa grande viagem um dia. Tá mais perto do que longe, tá mais perto do que longe. Quem vai para fazer essa viagem? Eita! A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Eita! Glória a Deus! Aleluia! Estenda as mãos em direção ao altar. Abaixa tudo, vai ser só fundo musical agora. Estenda as mãos pra cá. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós queremos colocar diante do Senhor dízimos, ofertas, serve para a manutenção, não da obra em terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor, prejuízo. Abre portas onde não há portas, estabelece a bênção, o milagre, a vitória. E a igreja que crê diz amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Glória a Deus. Aí, foi. Lembra de baixar para a live também. Glória a Deus. Irmãos, eu estou feliz de estar na presença do Senhor. Hoje eu tive um dia bastante difícil. Hoje pela manhã eu acabei dando um jeito nas minhas costas, que até para respirar foi difícil. Eu tive que tomar 2 medicações fortes. Tá? Levantei meu filho, meu sobrinho, aí depois eu fui estalar minhas costas como eu sempre faço. Estalei para a direita, quando foi para a esquerda eu fiquei, irmãos. Procurando fôlego, morrendo, morre, não morre. Tomei 2 medicações fortíssimas, capotei. Acordei, era 3:30 da tarde, de um susto. E ainda com dificuldade, mas eu fui. Minha esposa, filha, não, vai dar tudo certo. Eu não estava conseguindo nem respirar, irmãos. Eu disse, Senhor, tomando meu banho, tentando pegar o sabonete para passar com muita dificuldade e sacrifício. Eu disse, eu não vou ficar em casa hoje não. Hoje eu não vou ficar em casa, hoje eu vou para a tua casa. Hoje eu vou pegar o resto de fôlego que ainda tem. Eu vou te louvar, te adorar, se puder. Vou conduzir a igreja à adoração e ainda vou ministrar a tua palavra. Então, está nas tuas mãos. E eu louvo a Deus porque as dores mais intensas se foram. Eu estava mal conseguindo respirar, que eu dei um jeito feio na coluna. Mas graças a Deus o fôlego voltou, né? E eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar com vocês essa noite.
Tá bom? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, por gentileza, abre sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 para a nossa meditação. Mais uma vez, que nos acompanha pelas mídias sociais, Deus vos abençoe com toda sorte e bênção. Eu acho que nessa hora deve estar só a gravação na igreja, que toda vez que a gente utiliza playback, os direitos autorais, eles bloqueiam a live da igreja. Então eu tenho quase certeza que não tem Facebook nem Instagram transmitindo, só o culto gravado que vai ser repostado, aliás, postado no canal do YouTube da igreja, tá bom? Então, povo lindo que está aí assistindo, Deus os abençoe, no nome de Jesus. Livro de 2 Reis, o capítulo é o de número 4, versículo é o de número 1 em diante, escrito está: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem seus servos. Versículo 2. E Eliseu lhe diz: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oh, glória, Senhor Deus eterno Pai, continua falando conosco, não como queremos, mas como necessitamos da tua parte. O Senhor sonda e conhece as nossas necessidades. Então, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Esse é um texto bastante conhecido. E eu, na minha dificuldade do dia hoje, eu estava conversando com o Senhor: Senhor, ainda não tem uma palavra, um direcionamento da tua parte. E mesmo eu todo lascado, eu peguei um livro, peguei outro, e folheia para cá, folheia para lá, e os pensamentos estão levados. E eu disse assim: quer saber de uma coisa? Vou sossegar. Porque existem coisas, irmãos, que nós temos que fazer, mas quando se trata de palavra, quando se trata de altar, nós temos que estar na dependência do Senhor. Porque se de fato nós falarmos de nós mesmos, pode haver a permissividade de Deus, e a igreja cresce mediante ao conhecimento. Porém, quando Deus libera aquela palavra rema, aquela palavra revelada, aí é outra coisa.
Inclusive eu estou até preparando já esse sermão para o culto de doutrina. O decreto de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus e a permissão de Deus. É uma doutrina que está sendo preparada. Ela ainda está seus 15 a 20%, porque eu acho que só uma terça-feira não vai dar, certo? Mas vai um spoilerzinho para você não faltar as terças-feiras, que está sendo uma bênção. A vontade de Deus em Israel era governar o povo, mas Israel não queria ser governado por Deus, que eles queriam um rei. Então entrou o que? Deixou de ser a vontade de Deus para ser a permissão de Deus. Qual foi a permissão de Deus? Saul. Uma escolha do povo. Deus permitiu a escolha do povo Saul. Mas lá na frente quem é que ele escolhe? Davi. Aí deixa de ser a permissão para ser a escolha, a vontade de Deus. Estou preparando essa mensagem, vai ser uma bênção. Tá bom? Então ajuda na oração aí para que a mensagem flua ainda mais. Deus abençoe o pastor nas mensagens, que está sendo uma bênção para as nossas vidas. Amém? Eu fico, irmãos, preocupado justamente nisso, em colocar diante da amada igreja aquilo que o Senhor faz queimar no nosso coração. Porque nós sabemos que quando Ele fala, está falado e está decretado. E já foi, eu já me arrumando, eu todo torto no banheiro. Aí quando o Senhor sussurrou, 2 Reis, capítulo número 4, o profeta aumenta o azeite da viúva. Aí eu, glória a Deus, todo torto, mal respirável, glória a Deus, Senhor. E o meu milagre de porta fechada acontecendo, que se dependesse do jeito que eu estava, eu não tinha vindo hoje não, irmãos. Mas o Senhor é bom. É um texto conhecido, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, que somos muito ministrados nessa história que nós acabamos de lê-la por completo. Vai relatar de uma mulher que entra em um caos. O caos se estabelece, se generaliza dentro do seu lar. Em primeiro lugar, ela perde o esposo. Uma primeira observação mediante essa perda da vida dela é o quê? Que ela tem 2 esperanças para a vida dela, que são seus 2 filhos. Porém, essa esperança não é para agora, é só depois que eles vão crescer. Porque da proporção que eles não podem ir ao campo, trabalhar e trazer mantimento para a sua mãe. E então ela poderia fazer o quê? A divisão entre o lar e a dívida. A igreja compreende até aqui? Eles não tinham tamanho, não tinham a estatura para poder ficar disponível ao mercado de trabalho. Então, os credores, vendo o quê? Que aquelas crianças, aqueles 2 filhos, além de ser a esperança dela, seria a única forma dela pagar e quitar a dívida. Você sabe que credor não tem dó e nem piedade. Você sabe que ele quer aquilo que é dele por direito. A realidade é essa. Aquele que comprou tem que pagar. E aquele que abre o crédito, aquele que faz aquele investimento, ele quer o dinheiro dele. Ele quer o quê? Que ele seja ressarcido mediante aquilo que é dele mesmo. A igreja compreende isso? Então vai ter credores que vai fazer de tudo. Tem credor bonzinho. Eu te dou aí uns 15 dias para poder pagar, te dou um mês, paga parcelado 10 meses aí, paga parcelado 1 ano aí, segundo a necessidade, porque não está nada fácil para ninguém. Tem credor bonzinho? Tem, só que esse aqui do texto não é. Ele quer fazer o quê? Ele quer levar os 2 filhos dela. Ele quer ser beneficiado. Então ele ia fazer o quê? Eu posso falar de crianças, ia colocar essas crianças para ser escravo. Porque o texto vai nos declarar que ele queria fazer os 2 filhos delas de servos, escravos, irmãos, para que a dívida fosse paga, né? E ela vai... Eu quero crer nessa hora que ela pede assim, me dê só um tempinho, uma semaninha, mais ou menos, 7 dias, algo profético. 7 dias me dê, que eu me resolvo com o Senhor. Porque de qualquer maneira ela tinha carta na manga de entregar os seus 2 filhos. De qualquer maneira ela tinha carta na manga de entregar as 2 esperanças vindouras para a vida dela. E ela vai fazer o que? Ela vai pedir um tempo a mais. Ela vai pedir, só uma paciência, a gente resolve. Se eu não conseguir resolver, você leva meus 2 filhos. E o que é que a mulher, no desespero da sua alma, e a aflição, e angústia de espírito, ela vai fazer?
ela vai consultar a Deus. Mediante a quem? Mediante ao seu pastor, o profeta. Ela chega para o seu pastor, o profeta Eliseu, e ela vai e diz: ó, eu quero ser pastoreado, estou precisando conversar, e eu tenho certeza que o senhor pode me ajudar a resolver os meus problemas. Marca um horário com Eliseu, ela chega lá e já começa logo abrindo o coração. Meu marido, teu servo, é morto. Observação, tu sabes, você é testemunha que ele temia ao Senhor. Em outras palavras, que ele era homem de Deus. Porque era um homem sábio. Porque o princípio da sabedoria, segundo nos declara Provérbios de Salomão, inúmeras vezes, é temer ao Senhor. É o princípio de toda vida próspera e abençoada que o homem possa ter. É o que? A base fundamental é temer ao Senhor. Se você temer ao Senhor, com certeza é um pilar muito forte que vai fazer você ficar de pé em tempos de crises, mediante aos obstáculos da vida. Ela vai dizer: ó, tu sabias que o teu servo temia ao Senhor? E ele: sim, eu sei. Ninguém servia como ele. Homem de Deus, bem casado, tem os seus 2 filhos, uma família linda, maravilhosa. Que pena que o ciclo natural da vida chegou para ele. Nasce, cresce, reproduz e morre. Infelizmente. E ela vai dizer: não, mas eu não quero só desabafar isso. Ela vai dizer algo muito forte. O meu esposo trabalhava, servia a Deus, servia ao Senhor, as contas estavam tudo em dia. Porém, o dinheiro que ele recebia não entra mais. Por quê? Porque ele morreu. E toda família que se preze, querão, tem as suas responsabilidades, tem as suas dívidas. Olha, vem comigo, irmãos. Quando você está num período de fartura, o que é que o brasileiro ele faz? Compras. É tanto que tem um ditado que diz: quanto mais ganha, mais gasta. Isso é um fato, irmãos. Se as coisas vão melhorando para você, você vai querer trazer para a tua vida aquilo também que é bom. E aquilo que é bom nós sabemos que é caro. E geralmente o que é que a gente faz? A gente faz aqueles parcelamentos. E eu quero trabalhar nessa linha de raciocínio aqui. Ele trabalhava, tinha suas responsabilidades, e ele fez alguma coisa, amém? Que agora, por ele estar morto, a família vai ter que arcar. Ou ele comprou um boi, jumenta, terra, casa, alguma coisa ele comprou. Mas ele comprou por quê? Porque ele podia pagar. Ele comprou por quê? Porque sabia que poderia chegar junto. Mas a morte veio para esse homem. E quem ficou com a responsabilidade? A esposa. A igreja está entendendo o mistério? Vamos que atrás vem gente. E ela vai e fala com Eliseu. Estava tudo bem até ele morrer. Quando ele morreu, ficou tudo mal. O credor bateu na nossa porta, sem misericórdia, porém conseguiu um prazo, e ele quer meus 2 filhos. Versículo número 2 vai dizer que o profeta, o homem de Deus, vai dizer: o que te hei eu de fazer? Irmãos, porque existe algo que nós devemos ter em mente. Os pastores, eles são colocados em terra para poder direcionar, acolher, ouvir e dar um direcionamento, né? Dar aquela palavra mediante a Bíblia, as Escrituras Sagradas, amém? Mas vai ter um momento, mediante as muitas crises que sobrevêm sobre o povo de Deus, que nós vamos ficar de mãos atadas. Isso naturalmente. Eu fico imaginando Eliseu. Eu fico imaginando, eu levo para o pessoal agora, porque eu já vivi isso muitas vezes nesses 10 anos de pastoreios. Pessoas que vêm dizendo: pastor, estou sem comida. Pastor, a luz foi cortada, a água foi cortada. E às vezes eu olho a minha situação, estou quase na mesma proporção. Aí eu fico impedido de ajudar, e querendo ou não, eu fico constrangido com isso.
E ao ler esse texto, eu me enquadrei nisso. É tanto que Eliseu vai dizer: o que te hei eu de fazer? Em outras palavras, naturalmente eu não posso te ajudar, eu não tenho dinheiro para lhe ajudar, porque se eu tivesse, eu faria com todo amor, porque o teu marido era um bom servo, teu marido era homem de Deus. Se eu tivesse na qualidade de fazer por você, certamente eu faria. Irmãos, às vezes o imprevisto vem, acontece, um prejuízo acontece, e isso é algo que não está programado para nossas vidas. Mas a pergunta que não quer calar é como reagir mediante uma situação dessa. O que fazer? A mulher entra no caos e no colapso, e a única esperança para ela é o quê? Rapaz, eu tenho que ouvir uma palavra de Deus, eu vou procurar meu pastor, porque ele é homem de Deus. E o profeta vai, em outras palavras, de mãos atadas, diz: não posso te ajudar. E aí vocês sabem que a minha mente é fértil. E eu fico imaginando Deus dizendo: tu está só na misericórdia aí, porque eu tenho te privado de algumas coisas, meus filhos. Só que eu posso ter te privado de alguns bens materiais, sim, mas dos espirituais, não. Às vezes nos falta o natural, mas nunca faltará o espiritual. Às vezes a gente não pode ter aquela camazona maravilhosa, king size, um ar-condicionado no 23 bem friinho, um edredom, mas nós temos o que? A paz de espírito para até botar a cabeça em cima de uma pedra, sonhar e ainda sonhar com revelação. Às vezes a gente pode ser privado de termos algumas misericórdia, travou agora. Algumas coisas boas aqui de terra, porque a palavra que eu ia falar não saiu. Isso mesmo, aí. Travou, não é? Então não é para eu falar essa palavra. Aí. Não vou falar mais não. Algumas coisas boas aqui em terra. E querendo ou não, para o natural e o carnal, isso é angústia de espírito, irmãos. A gente ser privado de algumas coisas que até merecemos. Ralamos, trabalhamos, e a gente merece aquele negócio, e quando a gente vai, cadê? Não tem mais. O imprevisto aconteceu, uma criança, eu vivo passando por essa. Estou aqui para pagar todos os meus credores, minhas contas quando dá fé. O Abraão pega bronquite. O Jojo, os médicos não disseram nem o que ele tinha. Teve que passar uma semana indo todos os dias para o hospital tomar na veia, porque como ele tem seletividade de alimento, mediante a textura, essas coisas, o oral ele vomitava, ficou só o graveto, meu Jô. E aí, querendo não, nessa brincadeira foi mais de R$1.000 de remédio. E o meu bolsinho esperava. E os credor, me paga na porta. E o cartão. E eu: Jesus, tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia do teu servo. Tem momentos que simplesmente acontecem. E nós devemos saber nos posicionarmos nessas horas que o natural falha, que uma enfermidade chega, com prejuízo acontece. Nós não podemos afirmar declarando que é sempre o inimigo que vai fazer essas coisas, porque simplesmente é do natural do ser humano. É natural do ser humano. E eu fico feliz porque ao ministrar essa palavra para a igreja, nos vem um direcionamento dos céus. Quando as coisas entram em desordem nas nossas vidas, nós devemos buscar o auxílio de Deus. Por quê? Porque se o natural falta, o espiritual pode chegar junto. Se não tem pessoas para poder contar, para ajudar, mas nós podemos clamar a Deus para que o sobrenatural aconteça e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, essa palavra é uma palavra digna de aceitamento para a nossa congregação, para as nossas vidas. Por quê? Porque Eliseu naturalmente não podia, mas espiritualmente ele podia. É por isso que em tempo de crise, necessidade, eu sempre conduzo a igreja: irmãos, orem. Porque tem coisas naturais que nós não podemos fazer, mas Deus pode fazer, porque Ele tem todo o poder. E se é para o nome dEle glorificado, nós vamos ver o milagre acontecer.
Eu costumo sempre dizer, não leve em consideração o problema, mas tente enxergar dentro desse problema o propósito de Deus para te beneficiar, para glorificar a Ele mesmo, para que Ele seja conhecido de uma pessoa que está próximo de você. Tem toda uma logística espiritual mediante as lutas e crises que enfrentamos. Tem um propósito para tudo isso. Vai produzir maturidade, sabedoria, sensatez, equilíbrio. Vai firmar os nossos passos no chão. Porque nós devemos aprender com as crises que enfrentamos na vida. E em primeiro lugar, quando as coisas fogem de controle, nós nos voltamos para Deus. Por quê? Porque Ele está no controle da situação. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim, ó, Deus está no controle da situação, irmãos. Deus está no controle da situação. Me ajuda a pregar nessa hora. Toque nessa pessoa, cotovela ela, faça alguma coisa aí. Participa do culto, ajuda o pastor essa noite. Deus está no controle da situação. É uma enfermidade, é uma porta fechada, é uma crise existencial, é um problema no sentimental, no financeiro. Deus está no controle da situação. Vai ser revelado um mistério aí, vai ser desvendado algo do céu. Então, não te preocupe. O que é que eu faço, pastor? Se volta para Deus. Se volta para o Senhor. Essa mulher, ela vai fazer isso, vai se voltar para Deus na face do seu pastor. Por quê? Porque sabia que ele era homem de Deus. Ele vai dizer, quem tinha de fazer? Aí eu fico imaginando Deus dizendo, olha Eliseu, sai de cena. Tu não pode resolver esse problema, mas eu posso resolver esse problema. Pergunta a ela o que ela tem em casa. E ele vai dizer assim, ó, ô serva, ô mulher de Deus, ô viúva, o que é que minha filha tem em casa? E ela, Senhor, eu não tenho nada. Aí eu fico imaginando, porque minha mente é fértil para essas coisas. Não, você tem alguma coisa assim, porque Deus me revelou que você tem alguma coisa em casa. E o que é que você tem em casa? E ela vai dizer, dos meus pecados me lembro eu. Está vendo como a mente do pastor é fértil? Eu tenho uma botija de azeite. Na naturalidade ele vê sem uma botija de azeite. Aí os céus ministram para ele, pois diga que o azeite vai multiplicar. E eu vou fazer algo grande acontecer na vida dela, multiplicando aquilo que de pequeno ela tem. Aleluia. Poucas pessoas entenderam. Eu vou fazer algo grande acontecer na vida dela, mas o passo inicial é usar aquilo que de pequeno ela tem. Ela tem uma botija de azeite, é só isso que eu preciso. Às vezes a gente fica dizendo, pastor, estou sem fé, estou desacreditado, estou com uma fezinha tão pequena, mas se eu lhe disser que é só essa fezinha do tamanho do grão de mostarda que Deus precisa para abrir a sua janela da graça e estabelecer o milagre sobrenatural em nossas vidas. E ele vai e dá ordem agora. Isso aqui eu quero me intensificar, irmãos, porque o que eu vou falar a partir de agora é mais sério ainda. Eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Deus vai e fala assim, ó, o Eliseu, comenta aí com ela aí, que ela vai ter que pedir vasos emprestados. E ela vai ter que pedir emprestado à sua vizinhança. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Irmãos, se esse exato momento, essa história fosse com você, como você iria pedir emprestado vasilha aos teus vizinhos? Quando eu falo de vizinho, é que entra a revelação que o Senhor me deu hoje à tarde, no banheiro. Infelizmente, estamos vencendo dias difíceis. E parece que as piores pessoas resolveram morar ao nosso lado. Aí já tem gente se encaixando na mensagem. Tá vendo como a mensagem tem um destino?
Aí Deus vai, olha o que é que Deus vai fazer, ó. Para o milagre acontecer na tua vida, tu vai depender daquelas pessoas ruins que você não aceita, mas moram do teu lado. Você não aceita, não reconhece, é emburrado, tem um arranca-rabo, tem um ranço de pessoas que fazem parte da tua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai precisar dessas pessoas para que o milagre da multiplicação aconteça na tua vida. Se fosse muitas pessoas que eu conheço por aí, a pessoa passaria fome, mas não dá o braço a torcer para poder iniciar uma conversa pacífica. Principalmente ficar à mercê do próximo. Olha o que Deus está fazendo. Eu fico imaginando, se essa mulher fosse brasileira, tivesse problema como a maioria dos brasileiros tem com seus vizinhos, principalmente depois da política. Imaginem você que votou no Bolsonaro ficar de fato na dependência daqueles que votaram no Lula. E você que votou no Lula ficar na dependência dos bolsonaristas. Depois de ter o arranca-rabo na política. E agora, irmãos? E agora? E agora? Você na dependência daquelas pessoas para que o milagre possa acontecer na tua vida. Que Deus é esse? Sabe o que é que eu enxergo aqui? É Deus preparando o seu povo para ir morar no céu. Por quê? Porque não é todo mundo que vai morar no céu, não. São as pessoas qualificadas para ir morar no céu. Não entra no céu de qualquer jeito, não. Você pode até chegar no portal lá do céu, na porta do céu de qualquer jeito, mas entrar não entra, não. É barrado lá em cima, onde vai dizer, deixa eu ver se teu nome está aqui. Infelizmente o teu nome não está. Infelizmente eu lhe convido a se retirar e pegar o elevador que vai descer pegando fogo. Mas espera aí, Senhor, abre-nos a porta. Eu não conheço você, não. Porque você não se prontificou em obedecer a minha palavra. Você não buscou ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus e se converter, abandonar os maus caminhos lá em terra, e agora quer ser beneficiado aqui nos céus? Não. Se eu permitir você adentrar nesse condomínio eterno aqui, você vai fazer contenda e confusão. Quem sabe você será o Satanás desse tempo. Você é forte? Essa linha de raciocínio e interpretação que eu coloco diante da amada igreja? Vou nem muito longe, não. Sexta-feira, no final do culto. Sexta-feira, no final do culto, eu recebi o irmão Érico da associação missionária. E essa associação, ela está fazendo um trabalho aqui no bairro de buscar as igrejas locais, porque ela vai fazer uma cruzada evangelística e eles vão ganhar alma para Jesus. Porém, eles querem entregar as vidas que serão ganhas às igrejas. Aí nós recebemos. E aí o irmão conversando, nós se afeiçoamos. Estava o evangelista Eduardo, o pastor Gustavo, que hoje foi pregar fora, ministrar a Santa Ceia dos Irmãos lá de Maracanaú. E nós conversando com ele, e o irmão Eric da administração dessa cruzada evangelística, ele disse assim, nós estamos procurando as igrejas do bairro e existe uma contenda muito grande. A gente foi visitar uma igreja, ele não falou o nome de qual foi a igreja, nem o nome do pastor. Ele só contou por cima disso. Um pastor se levanta e diz assim, o pastor fulano de tal vai participar, porque se ele for participar, eu não vou. Aí o irmão Eric, que veio aqui, o evangelista da tarde de testemunho, disse assim, aí ele se levantou e disse assim, pois infelizmente nós estamos se retirando, porque esse céu que você vai, eu não vou. E nós não vamos contar com a ajuda de vocês. Aí, não pode não sei o que. Os membros da minha igreja podem ir, não pode não. Porque esse céu aí nós não vamos não. Irmãos, o negócio está difícil. Se isso entre os irmãos e avalie entre o povo lá de fora. Que céu é esse? Que céu é esse que o pessoal diz que está indo? O da Bíblia não é não. Pode ser o céu gospel, né? Assim como tem até o inferno gospel, né? Mas o céu de Cristo de fato não é. Jesus diz, conhecereis os meus discípulos quando eles se amarem. Não é se odiarem, não, é se amarem, se respeitarem.
o pilar base do amor é o respeito. Eu fiquei feliz pela atitude, o posicionamento da organização, da Etnos, a organização Etnos. Eu fiquei feliz. Glória a Deus, ainda existe um pessoal sensato e equilibrado na terra dos viventes. Imagina, irmãos, você precisar da ajuda do próximo para você prosperar. Isso é um tapa na cara. E eu venho entregar e concluir essa palavra aqui. Nós devemos fazer a nossa tarefa de casa. Não é incitar ódio, não é proclamar ódio, não. É amar, irmãos. É aceitar. Mas, pastor, não me entra. A Bíblia pede para você suportar os fracos na fé. Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo qualificados por Deus para ir morar no céu. Mas a nossa prova é aqui em terra. Olha só que forte está acontecendo nesse texto. A mulher vai ficar na mão dos vizinhos. Se ela tivesse problema com os vizinhos, em outras palavras, Deus está falando para ela: você vai ter que se resolver primeiro com o teu vizinho, para você viver o milagre acontecer na tua vida. Você vai ter que se resolver primeiro com os parentes da tua casa, para que você possa viver a multiplicação que eu tenho para a tua vida. Se você quer sair dessa luta, dessa crise, dessa prova, se você quer a esperança viva na tua vida, se resolve com quem precisa se resolver. For para pedir perdão, pede. Se te bater uma face, oferece a outra, irmãos. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia prega. E nós devemos sim, de fato, viver Cristo, porque Ele nos amou e suportou o insuportável na cruz do Calvário e nos reconciliou com o Pai, que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho. Você acha que nós vamos para o céu de qualquer jeito? Não vamos para o céu de qualquer jeito. Por isso nós devemos fazer de tudo para sermos bem vistos aqui em terra. Agora, se formos perseguidos por causa da justiça, dê glória a Deus, porque é nosso reino dos céus. Se formos perseguidos por causa do evangelho de Cristo, dê glória a Deus, porque a Bíblia te coloca na qualidade de profeta. Ela vai dizer, segundo as palavras de Jesus no sermão da boa aventuranças, ele vai dizer que os profetas que foram antes de nós foram perseguidos. Ele vai nos colocar na qualidade de profeta. Está sendo perseguido por causa da minha causa, por causa do evangelho. Abra a boca para dar glória a Deus, porque você vai entrar nos céus. Porque se você estivesse no mundo, o mundo te aceitava. Mas como você não é do mundo, o mundo não te engole. É um fato. Você não é mais do mundo, você é dos céus. Mas tem que saber andar aqui em terra. Aí olha o que Deus está dizendo. Eu tenho um milagre da multiplicação. Você tem uma botija de azeite e eu quero multiplicar. Para que eu possa multiplicar, você vai ficar na dependência dos vizinhos. Eu fico imaginando ela dizendo assim: vai, meus filhos, pedir lá. Ah, os filhos, eu não. A senhora pediu a base de grito aí para o vizinho diminuir o som, e houve aquela contenda, conversa. Resolve a senhora. Porque esse é um problema contínuo aqui do povo cearense. O desrespeito mediante a sonorização. E agora? Como é que acontece? Não, mas não vou não, foi a senhora que fez o problema, a senhora vai resolver. Está disponível isso aqui, sim ou não? E agora a mulher vai ter que fazer o quê? Descer do salto. Deixar de ser exaltada para se humilhar diante de Deus. E o que é que ela vai ter que fazer? Ou de casa. Aí quando o vizinho olha, ixi, lá vem a crente. O que é que ela quer? Já vem reclamar. Já vem reclamar ela. Aí o que é que acontece?
porque ela está precisando do milagre da multiplicação do azeite, ela vai falar o quê? Quero lhe pedir perdão. Todas as vezes que eu tive contra você, me perdoe. Estou precisando da sua ajuda. Você teria uma vasilha aí para me emprestar? Quer ver crente ficar humilde? É o financeiro acochar. Aí tem crente que fica bem mansinho. Tem exaltado que fica bem humilde. Está disponível no nosso processo e no propósito de Deus. Se Deus resolver fechar a porta para você, quem sabe não seja para você descer do seu pedestal e ser humilde. Tem gente que diz: eu não quero, Senhor, voltar. Eu não quero viver aquilo que eu vivi, não quero voltar a comer o que eu comi, não quero voltar a vestir aquilo que eu vestia, eu não quero morar aonde eu morava, eu não quero voltar para o bairro onde eu não quero, e talvez Deus está dizendo: eu vou fazer você voltar. Para você deixar de ser exaltado, soberbo, eu vou trabalhar nisso, fazer você humilde. Porque quando você está em Cristo, nova criatura é. Você aceita de tudo, porque você sabe que o cristão, ele passa por altos e baixos. E se for permissão de Deus em você perder, que nem Jó perdeu, levante-se as mãos e resolva adorar a Deus e não murmurar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Você pode conhecer a Deus de ouvir falar, mas depois do propósito e do processo, você vai conhecer a Deus face a face. Aí tem gente que não quer passar os processos de Deus. Deus está dizendo: para você prosperar, você vai depender do próximo. Quer ver? Quem trabalha com negócio aqui? Quem tem seu negócio próprio aqui? Levanta a mão aí. Levanta, irmãos. Esse é besta. Aí, tá vendo como aparece? Só deixar de chamar de ser besta. Tá vendo? Vocês não dependem do próximo, não? E o que é que o ditado diz? Se não tiver um bom atendimento, o cliente não? Aí não tem que tratar bem o cliente? Esses dias mesmo, minha irmã foi lá para casa no final de semana passado, aniversário do meu sobrinho, e eu tinha chegado do trabalho e ela pegou o carro com a minha mãe, minha esposa, e foram para o Icaraí, porque já estava tudo fechado, era um sábado, já estava tudo fechado. Lá onde eu moro, fecha a corra cedo. No final de semana não tem nada aberto. E aí desceram pro Icaraí. Aí tinha uma padaria lá top. E vende produto top. Mas a primeira coisa que a minha esposa reparou foi o quê? O atendimento era uma negação. Mas teve que se sujeitar. Por quê? Era a única que tinha para poder cantar os parabéns do Nael. Aí a minha esposa chegou e disse assim: aquela atendente, meu filho, nem olhou pra gente. Deu nem crédito pra gente. Aí eu pergunto: um cliente volta ou não volta? O produto pode ser até top, mas se o atendimento for ruim, não volta. Porque quem paga quer, ele quer que seja recebida à altura. Ora, eu vou pagar, então eu mereço um bom tratamento, eu mereço um bom produto. Eles estão pagando para isso. Quem está entendendo? A nossa vida é assim, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode estar precisando do próximo, então eu tenho que cuidar. Cuidar em ser bem visto e querido por crente e não crente, por partido A e por partido B, porque no dia da minha prova eu posso contar com A e com B, não terei nenhum problema. Mas como de fato essa mulher é a mulher de Deus, ela conseguiu fazer uma revolução. Era vaso, era vasilha, era um bocado de coisa. Aí Deus disse assim: ó, o seguinte é isso, todo mundo emprestou e a tua casa está cheia de vasilha, mas os olhos dos vizinhos estão dentro da tua casa, porque eles querem saber o que você vai fazer. Só que eu não vou mostrar o que você vai fazer,
Porque tem a obra que eu faço na tua vida vai ser particular. O azeite eu vou multiplicar, mas não vai ser na presença de todos. Vai ser a portas fechadas. A multiplicação do azeite vai acontecer, mas vai ser com portas fechadas. O sobrenatural vai acontecer, mas vai ser através de portas. Aí tem gente que diz: eu não gosto de porta fechada. Pois eu me alegro quando encontro uma porta fechada, porque é a oportunidade do azeite pouco ser multiplicado. Por trabalhar de Deus, o agir de Deus, a multiplicação de Deus vai acontecer aonde? Dentro de casa. Aí quem é que está vendo o mistério acontecer? A mãe e os 2 filhos. A mãe se empolga e diz: traz mais vaso. E o menino: mãe, não tem mais não, traz mais vaso, que ainda tem azeite, menino. Deus ainda está operando dentro de casa. Teu pai morreu, mas o Deus do teu pai ainda está vivo. Traz mais. E os meninos disseram: mãe, não tem mais. Aí o azeite parou. E o que é que ela faz? Ela não posta, ela não faz nada, ela não publica. Ela vai buscar o direcionamento, a orientação, o que fazer com aquele grande recurso que adentrou dentro da sua casa. Ela volta para onde? Para o profeta. E diz: Senhor, eu vim para louvar e agradecer a Deus, o azeite multiplicou. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, o que eu faço? E diz: vende, agora você publica. Agora você vende o teu produto. Agora você vende a tua marca. Agora você amplia o teu negócio. Agora a propaganda é a alma do negócio. Te vira agora. Porque a minha bênção está sobre a tua vida. Agora vai. Vai e vende tudo que tem. Paga a tua dívida e vive com o resto. Hã? É forte, não é? E aconteceu tudo isso como? A portas. É forte isso? A portas fechadas. É forte demais. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele trabalha nos detalhes. A gente não sabe o dia de amanhã. É por isso que na sermão da montanha, das beatitudes, da bem-aventurança, o Senhor Jesus vai dizer: ei, você não sabe o dia de amanhã, então é melhor usar de misericórdia agora, porque os misericordiosos serão os que irão alcançar misericórdia. Faz uma aplicação direta, pastor. Hoje você utiliza de misericórdia com o próximo. Amanhã o próximo pode utilizar de misericórdia com você. Hoje você ajuda a vida de alguém. Amanhã essa pessoa pode te ajudar. Ou como Deus pode enviar outra pessoa para te ajudar. É isso que a Bíblia está falando. Entenda, irmãos. Hoje é como se fosse um culto de doutrina. Hoje está sendo um culto de doutrina. Ou é só eu que estou percebendo isso? Alguém percebeu também aí? Deus tem as suas multiformes de agir. Em vez de reclamar porque a porta está fechada, se volte para Deus que o azeite vai multiplicar. A porta está fechada, mas o azeite está multiplicando dentro. A porta está fechada para o povo de fora, mas o azeite está multiplicando dentro. O caos está generalizado lá fora, o mundo quer uma expectativa de nós, mas o milagre está acontecendo aqui dentro. Deus está trabalhando aqui dentro, Deus está aumentando o azeite aqui dentro, Deus está aumentando a fé aqui dentro, Deus está dando estratégia, Deus está abrindo um entendimento, Deus está trazendo revelações. Eita! Aí como é isso que está acontecendo? De portas fechadas. Sabe quando é que você vai postar? Quando Deus liberar, dizendo assim, ó, vai, chegou a hora. Quando o negócio já está para receber o primeiro cliente, pois está na hora de postar. Está na hora de fazer o convite. Está na hora de fazer a inauguração. Está na hora de hã? É.
nós buscamos as portas abertas aqui em terra, e muitas delas estão fechadas. E eu quero concluir com a deixa do nosso ancião. Mas a porta da graça, da salvação, ela está aberta. Será que temos a primeira vida hoje para Jesus? Será que existe alguém que gosta de se reconciliar, entregar a vida para Jesus? E eu vou entregar mediante essa palavra. Será que tem alguém que precisa de fato descer na casa do oleiro, pedir perdão para alguém? Pastor, eu preciso pedir perdão a várias pessoas. Então, você também precisa pedir perdão a Deus. A segunda vida para Jesus. Só ficar no teu assento aí, só se erguer no seu assento. Não precisa vir à frente. Uma segunda vida hoje. Temos uma segunda reconciliação hoje. O Senhor está me dizendo que tem. Cadê você? Ergue-se, levante-se. Chega a hora de você descer do pedestal da exaltação e da soberba. Você precisa do próximo. Aquele que lacra não lucra. Pegou a visão? Pegou a visão? Quem lacra não lucra. Eu vou encerrar. Vai levantar? É entre você e Deus. Senhor, meu Deus eterno, Pai, eu quero colocar a vida de meu irmão diante do Senhor, que reconheceu e assim correspondeu segundo o teu chamado essa noite. Autentica o nome do teu servo no livro da vida, apaga do livro da culpa. Impulsiona ele a fazer aquilo que é correto aos teus olhos. E que o teu nome seja glorificado na vida dele. E a igreja diz amém. E aplauda bem forte o nome do Senhor. A igreja de pé. Vamos encerrar. Oh, glória. Aleluia. Eu vou comentar algo que eu entreguei no meio da pregação. Irmãos, nós não fazemos mais parte do mundo. Nós deixamos de correr segundo o fluxo da terra. Nós somos do céu, glória a Deus. Mas nós temos uma maneira de agir aqui em terra. E o nosso exemplo máximo é Jesus. Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus alimentava os humildes, comia com os nobres. Jesus estava em todo lugar. Tinha gente que não gostava dele, mas Jesus estava em todo lugar. Todo lugar. Ele veio com o propósito de Deus. E isso o pessoal não iria aceitar. Por isso tiveram inveja dele e perseguiram ele. Não queriam aceitar que Jesus era melhor do que os pastores da época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Eles não aceitavam que Jesus era quem era, que hoje eu e você sabemos quem é Jesus, amém? O Filho de Deus, o povo não aceitou. Mas o que foi que Jesus fez? Estava lá ensinando, estava lá pregoando, mas o povo não recebeu. O que é que a Bíblia vai dizer? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto lhe receberam, foram dada a prerrogativa, a autoridade de se tornarem os filhos de Deus. Então existe um meio de andar aqui em terra, irmãos. Não é sendo obreiro do diabo, não. O obreiro do diabo, ele afasta, nós temos que atrair. Mas vai ter momentos que no meio do nosso posicionamento algumas pessoas vai se afastar. Deixa que vão.
Deixa que vão. Mas a gente só não pode propagar esse ódio, essa rança mortal. Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos precisar do próximo. Assim como o próximo a qualquer momento pode precisar das nossas vidas. E nós temos que estar de prontidão para estender as mãos e levantar. Ainda que você não queira aceitar, ainda que você não queira reconhecer, ainda que essa pessoa possa lhe ter feito muito mal, mas um dia Jesus olhou para você e estendeu as mãos. E hoje você estende as mãos sem ver a quem. Você estende as mãos. Não interessa se te fez bem, não te interessa se fez mal. Amar quem te ama é bom demais. Amar quem te fez mal é o mistério do reino dos céus. A sua parte você tem que fazer, e a Deus fará dele. Guarda essa palavra no teu coração. Hoje foi uma doutrina. Isso é uma doutrina. Não é um culto de vitória, não é um culto de receba, não é um culto profético. Hoje é uma doutrina que Deus resolveu entregar para a amada igreja essa noite. Guarda essa palavra no teu coração. Não se perturba porque a porta fechou, não, porque o milagre pode acontecer ainda de portas fechadas. Mantenha um bom ciclo de amizade e saiba entrar e saiba sair, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você pode precisar do próximo. Você pode precisar da ajuda do próximo. Quem lacra, não lucra. Então, irmãos, viva a sua vida aqui em terra para a glória de Deus. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo culto dessa noite. Que o teu Santo Espírito possa convencer da justiça, do pecado e do juízo. E que o Senhor possa fazer a tua boa obra em nossas vidas. Nos concede uma semana abençoada para a glória do teu nome, meu Deus. Nos livrando dos homens sanguinados, dos acidentes, dos assaltos, sequestros, das epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem o teu Espírito Santo, pelas tuas infinitas misericórdias. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons do fruto do fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a amada igreja e a igreja que crê diz irmãos, 30 segundinhos, por favor. Não, já foi, as blusas já eram. Irmãos, terça-feira agora, a igreja foi convidada a fazer um treinamento evangelístico. Será manhã e tarde. A inscrição, o curso era o investimento aproximadamente uns 200, por aí, não foi? Mas nós conseguimos 0,800, tá bom? Totalmente gratuito. Vai ser terça-feira agora de feriado. Manhã e tarde, com direito a almoço e certificado. E no dia 26 acontecerá um evangelismo e uma cruzada evangelística pela Etmos. Quem se interessar, me procure no final do culto. Nós já vamos direcionar 8 pessoas da igreja e eu e minha esposa somos 2, certo? Então é eu, minha esposa e mais 6. Mas se alguém sentir de Deus aí, querer participar, para mais esclarecimento, me procura no final do culto. Amém? Você que quer se ingressar, quer se doar, você que quer desenvolver o teu ministério, é um convite que você não pode deixar passar despercebido, até porque o investimento é 0, tá bom? É 0, nós conseguimos no 0,800. Então, por mais informações, me procura, tá certo? Venda de mousses, R$3 lá fora. Deus abençoe, vai em paz no nome de Jesus.